Resumo da ópera, né? Então, haviam entidades que tinham possibilidade de fazer descontos por critérios associativos, né, aos aposentados e, de acordo com apurações, esses descontos eram incluídos independentes de autorizações do segurado. Isso culminou em uma grande fraude, né, cujos recursos enviados às supostas entidades legais trouxeram essa cobrança ilegal de 6 bilhões de reais de 2019 até agora. Depois desse resumo, olha quem eu chamo. Miguel Daúde, para a gente comentar sobre esse assunto. Daúde, pouco mais, então, de 30 empresas tiveram estas cobranças suspensas. Mas a investigação está sendo feita em 11 entidades, né, sendo 2 ligadas à agricultura, como a gente mostrou agora. Te pergunto, até que ponto chegamos, né, de onerar os usuários de um sistema que não tem renda adequada, para começar, né? Ainda mais tem essa oneração. Você acha que essas irregularidades, elas já tinham inclusive sido denunciadas no INSS há 7 meses pelo AGU e elas foram denunciadas e nada foi feito também até então. Então, eu queria que você fizesse aí uma análise dessas notícias que a gente traz hoje, abrindo aqui o Mercado e Companhia. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um absurdo e não tem cabimento isso acontecer. Como você colocou, Priscila, essas denúncias, elas vinham sendo feitas, né? A CGU já tinha recebido há 7 meses várias denúncias a respeito disso, pediu para que o INSS fizesse uma investigação, uma apuração. O INSS fez e disse que não tinha nada de diferente. A imprensa recebia diariamente denúncias de descontos dos aposentados que não eram, que não tinham sido autorizadas por eles, né? E essas denúncias, inclusive, foram divulgadas pela imprensa e nada aconteceu. Bom, Priscila, o que nos leva a crer? Que o INSS, o comando do INSS, sabia disso, né? Sabia que tinha essas denúncias e se não apurava porque isso precisa ser investigado, né? Isso precisa ser investigado, porque não tem cabimento você deixar, né, o maior sistema de benefícios ser vulnerável por picaretas, por bandidos que fizeram isso. Isso não tem cabimento, tem que ser investigado. E essas 11 entidades que foram elencadas pela CGU, e a Polícia Federal investigou, e existem indícios, por isso que estão sendo investigadas. Todas elas terão que provar. Inclusive, Priscila, teve pessoas que foram presas, ainda a gente não sabe, né, porque esse processo corre em sigilo, que tinham ali Ferraris, Rolls Royce, né, tinha um que tinha 2 carros que valiam 15 milhões de reais. Tinha uma entidade que tinha uma senhora que era faxineira da entidade, que ele presidia a entidade. Agora, tudo isso acontecia. Você tem mensalmente o que é pago ou que é repassado a essas entidades a títulos de contribuição, e nos últimos tempos isso assumiu uma curva ascendente fantástica. Então, pô, peraí, como é que pode entidades que tinham 3 pessoas que contribuíam, agora tem 60 mil entidades, 60 mil contribuintes? Então, todos esses absurdos ocorreram, né, embaixo do nariz da direção do INSS. E isso precisa ser investigado. Ninguém aqui está dizendo que não sabiam. Isso aí é conversa mole, tem que ser investigado. E eu até acho, né, que o próprio ministro deveria pedir demissão, né, porque, mesmo que não tenha nada a ver com isso, foi um fato que ocorreu, né, ali e que tinha sido denunciado constantemente. A imprensa falava disso, existem matérias, né, de sites, por exemplo, do Metrópolis, a própria Globo News denunciava isso, outras entidades denunciavam isso, e, de repente, desviam 6 bilhões, que é um valor que precisa ser apurado, evidentemente,
Mas que tinha corrupção nessa história, tinha. Sim. E o INSS, de uma certa forma, estava ali leniente com esses fatos, Priscila. E como restitui isso agora, né, Daúde? Essa é a questão também, né? Constatado o problema, né, de 2019 para cá, todo esse valor, todo esse montante, e agora? E como restitui, né? A gente já tem um Então, problema de baixo valor para as aposentadorias, até da incerteza no futuro, né? Nesse sentido, que vão fazer os futuros aposentados, né? Será que a gente vai ter recursos? E aí, 6 bilhões que não se sabe que deveria ter ido para um lugar e foram para outro, né? Priscila, aí tem um fato, né? A atual presidente que foi colocada, né? Porque o presidente do INSS foi demitido, né? Pelo presidente Lula. Até então ele estava ali, né? O ministro disse: não, ele é bonzinho. Ele não, mas o presidente Lula não quis saber, mandou demitir e fim de conversa, que é o que tinha que ser feito mesmo, né? Assumiu uma diretora que é funcionária de carreira do INSS e ela deu uma declaração que, pelos bloqueios que eles fizeram, tinham ali 2 bilhões, né, que poderiam ser devolvidos. E o restante se veria como fazer, como que nós vamos devolver. Mas a ideia do governo é devolver, né, para esses aposentados, Sim. Evidentemente, aqueles que não estavam envolvidos, que não pediram, né, que não concordaram com esse desconto, e vamos ver. Né? Espero que consiga esses 6 bilhões, Sim. que o governo consiga, através da venda das Ferrari, dos Rolls Royce, das Porsches e de residências Certo. e propriedades que foram bloqueadas, que consiga devolver o dinheiro para essas pessoas. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui mais uma vez pela sua participação. Excelente fim de semana e até segunda. Até segunda, Priscila. Um abraço a você e a todos.